Boa noite a todos, boa noite pessoal da Ribeirão Valley, todo o ecossistema. Hoje nós vamos receber aqui o Daniel Bergamasco, que é jornalista com MBA em Inovação e passou por grandes veículos aí de comunicação aqui no Brasil, como Folha de São Paulo, nas funções de repórter, editor, correspondente em Nova York, Veja São Paulo como redator-chefe, Veja como editor digital e atualmente é diretor da GQ Brasil. O Daniel, obrigada pela disponibilidade de nos atender, né, participar aqui com a gente do Clube do Livro. A dinâmica do evento vai ser assim, para interação, voltada para interação, então quem tiver perguntas é só informar ali no chat, que nós temos aqui uma equipe de suporte que vai abrir o microfone para que possam fazer as perguntas diretamente para o autor. Daniel, eu vou abrir fazendo uma pergunta para você e pedindo para você se apresentar. Você, como jornalista, eu imagino que você seja curioso, né? E eu acredito que por isso tenha sentido esse interesse para a área de inovação. Não sei se por isso ou não, mas aí aguardo sua resposta. E aí eu gostaria de saber como que foi essa vontade, né, de pesquisar sobre as startups. Você fala bem no comecinho do livro que você encerrou, né, o livro, as últimas linhas ali do livro já em pandemia. Como é que foi isso? Você falou que fez a listinha ali de quais se sairiam bem, quais não. E aí queria saber sobre essa sua aposta, o que você está vendo agora para o futuro, agora depois com o livro já lançado, essa 2021, como que você está vendo isso? E falar para a gente aí da sua trajetória, como é que foi esse interesse pela área de inovação. Seja bem-vindo, está aberto o microfone. Boa noite, muito obrigado. Um prazer falar com vocês. Sabe que vou dar um spoiler do fim, você falou do começo do livro, no fim do livro, depois de falar dos 10 unicórnios brasileiros, eu encerro falando das comunidades de inovação. São as últimas linhas ali. Ainda não existia Ribeirão Valley, pelo menos não estava na minha pesquisa quando eu finalizei, mas eu citava ali como algo, o que são os próximos capítulos? Quais são as próximas histórias? São essas histórias a serem escritas. Então, falar com vocês aqui é um prazer, porque é dessas comunidades, desses grupos que, que vão surgir ali as próximas grandes protagonistas ali da inovação brasileira. Sabe que eu comecei já mostrando na minha revista? Porque é o seguinte, eu aprendi com vocês, empreendedores, que a gente tem que ter orgulho do produto que a gente trabalha, então, e mostrar sempre. Então, eu sou diretor dessa revista, da DQ Brasil. Tem outra capa aqui que foi muito citada, que é a capa com o Thales Bretas, viúvo do Paulo Gustavo, no Dia dos Pais, a gente deu essa capa, e foi engraçado, né? Mesmo um produto impresso, assim como o livro, ele acontece muito no digital hoje em dia, né? Então foi uma capa que teve uma repercussão digital muito grande e deixou muito feliz. Agora, feito aqui o comercial, eu sou do interior de São Paulo também, sou de Assis. E tenho amigos aí da região, estudei em Bauru, muita gente aí de Ribeirão, uma cidade fantástica ali. E queria dizer, eu vou falar o clichê do clichê, mas queria estar com vocês ao vivo aí podendo tomar um chopp, que é o chopp que todo mundo quer quando visita. Olha, eu sou jornalista, eu me formei, eu comecei a trabalhar já em Assis antes da faculdade, em Bauru, trabalhei em feira agropecuária, fiz em site de economia, fiz um monte de coisa, e daí vim para São Paulo e tive uma carreira ali em veículos grandes de imprensa. E aí chegou um momento em que eu fui migrando para a área digital, cada vez mais me interessei pelo conteúdo digital do veículo que eu trabalhava. Então eu falava assim, como que eu alinho, promovo esta reportagem na internet, faço que ela seja mais lida, chegue a mais pessoas. E aí chegou um momento, Renata, que assim, eu ia para muita reunião com tecnologia, eu me tornei head de conteúdo digital da revista Veja, e aí eu via um monte de coisa acontecendo. Eu via gente com inovação real, trazendo soluções por meio da tecnologia, que eram muito interessantes. E eu via um monte de blá blá blá, um monte de papinho furado, um monte de pastel de vento. Tem muitas áreas que tem muito pastel de vento. A área de inovação é uma delas. Então você vai, conversa, esteticamente, tudo aquilo soa muito inovador, as pessoas fazem questão rapidamente ali, dão um look
uma roupagem inovadora para o ambiente e tal. Mas aí você percebe assim um monte de termo, não só em inglês, mas um monte de termo difícil, e eu falava, o quanto isso está sendo usado porque é necessário, porque é um conhecimento novo, e o quanto isso está sendo usado para afastar os outros e falar, aqui você não chega, né? Aqui você vai uma forma quase intimidatória e de reserva. Eu fico dentro do meu barril aqui. Não, isso aqui você não sabe nada, quem sabe sou eu. E aí eu comecei a observar sobre isso. Eu falei, é interessante separar as duas coisas. E aí, gente, jornalista é que nem adolescente. Adolescente é desconfiado, né? Não acha nada legal. Jornalista é um pouco assim também. Acha tudo assim, será que não tem um truque atrás disso? É muito desconfiado. Eu sou muito desconfiado também. Então, além de curioso, também ficava querendo, intrigado, assim. Essa pessoa que ela sabe muito, ou ela está usando um monte de palavra vazia aqui e para afastar todo mundo, um monte de palavrinha que ela aprendeu que não vai longe. E aí eu fui estudar, fazer um MBA em inovação, para me aprofundar mais no tema. E ali, o que eu entendi? Que assim, tudo bem, eu até falo isso no livro, né? Cito no começo ali, começo o livro falando das coisas legais que eu vi no Gym Pass, tem o bebedouro com um whey protein jorrando ali do bebedouro, tem open bar de paçoquinha no Ebanks, e essas coisas que eu achei muito interessantes, mas que você vê assim, o que está por trás dos sucessos de inovação brasileira? Que não é aquela coisa que ficou no PowerPoint, que ficou na conversinha, ficou no marketing, que realmente prosperou. É conhecimento. E aí foi ficando mais claro para mim que assim, existia um conhecimento, um novo jeito de fazer modelo de negócios, que somava conhecimentos que estavam ali distantes, conectava coisa nova, possibilidades da tecnologia. E aí, esse conjunto de conhecimento, que está muito bem explicado no livro A Startup Enxuta, então, provavelmente alguns de vocês conheçam, que é uma bíblia ali da área, que traz, né, a Lean Startup, né, esse modelo Lean Startup. E aí eu vi que esse conhecimento estava lá fora, estava chegando no Brasil. E é por isso que essas empresas estavam fazendo diferente. É por isso que o Quinto Andar foi feito por dois caras que estudavam MBA em Stanford e não por uma imobiliária aqui. Os caras não eram do ramo, né? E aí você vai entendendo por quê. Porque é um novo jeito de fazer modelo de negócios. E aí teve uma coisa interessante que eu notei também, conversando com um professor de empreendedorismo chamado Jacques Markovitch, ele foi já reitor da USP, é um super expert ali, muito década de experiência, e eu liguei para ele para entender melhor o que estava acontecendo, qual que era esse movimento, por que numa década, e que no Brasil, gente, vamos falar a verdade, o que prosperou na década passada no país, no meio à crise política e econômica? Pet shop, farmácia, que eu não sei se Ribeirão tem uma igual aqui, que assim, onde você tropeça ali, tem 1000 farmácias, coisa para pet. Tirando isso, o que prosperou? Você fala, nesse mercado, nesse meio, nesse interim, o Nubank ficou esse gigante, o iFood cresceu tanto, essas empresas prosperaram, o que aconteceu? E aí você entende que é conhecimento. E esse professor que eu estava citando, ele me falou uma coisa, ele falou, está acontecendo na digitalização da economia a mesma coisa que aconteceu na industrialização do Brasil. É gente que trouxe conhecimento que estava lá fora para cá, então, gente que vem empreender nesse Eldorado, chamado Brasil, e viu aqui uma terra de oportunidades, então Matarazzo, Martinelli, e gente que estava aqui e foi lá fora buscar conhecimento. E aí tinha uma coisa que era... uma coisa que me intrigava também, assim, pô, aquela figura do empreendedor brasileiro que começou ali com uma carrocinha e foi construindo, aos poucos, era muito diferente desses empreendedores desse primeiro time. Que né, gente que foi fazer um MBA em Harvard e tal, em geral ali pessoas que tinham condição disso, que são MBAs caríssimos. E o que eu entendi dessa história, para encerrar a história? Que esse conhecimento, quanto mais ele tivesse abrangente aqui no Brasil, abundante aqui no Brasil, e mais gente visse isso acontecendo, e mais gente se conectasse à nova economia, a gente daria a chance ali a pessoas que não têm a oportunidade de fazer um MBA fora, a também se conectar e entender pelo menos o que ela precisa aprender para estar nesse meio. Porque assim, vamos falar a verdade, os unicórnios brasileiros, no geral, não são fruto de uma tecnologia, o cara criou um foguete, o cara criou um carro que voa. É modelo de negócio. E às vezes modelo de negócio até simples, né? Que cabe ali numa lousa. E você vai fazendo. Então a disrupção pela jornada do cliente, design thinking, e coisas que não necessariamente implicam em dinheiro. É claro, o dinheiro para escalar, tudo mais. Mas assim, você tem a nossa inovação, ela é muito baseada em modelos de negócio que às vezes simplificados já representava
o termo de substituição está na moda, mas vamos falar assim, já quebrava a banca ali daquele ambiente, daquele segmento. Porque você tem, com algo mais simples, o que não dá, por exemplo, as medidas que ele implementou, não ter fiador. Como não ter fiador? Inclui ali algo de inteligência artificial para prever quem tem mais chance de cair inadimplente. Então, tem a tecnologia, mas grande parte do processo é modelo de negócio. E aí, desse pensamento todo que eu falei para vocês, desse meu conhecimento do MBA, surgiu a curiosidade, que é o que você falou, eu quero visitar essas empresas, eu quero falar com esses empreendedores. Eu sou uma pessoa originalmente muito tímida, e o que eu entendi é que por meio do jornalismo eu poderia falar com pessoas muito interessantes. E eu entrevisto o livro tem as 10 empresas aqui citadas no livro, eu entrevistei fundadores de todas as 10 empresas. E pessoas a quem eu não tinha acesso pessoalmente, e alguns até que não gostavam muito de falar com a imprensa, mas para o livro eles toparam falar. E com isso eu falei, eu vou fazer um livro, eu vou conhecer essas pessoas, eu vou me atualizar também, porque eu também estou numa indústria que está mudando muito, né? A comunicação está mudando demais. Eu vou aprender muito, vou crescer com esse conhecimento e vou ajudar a disseminar um conhecimento para que mais gente se conecte à nova economia. E aí eu quis fazer isso numa linguagem simples. Vocês podem falar se vocês acham que não deu certo. Acho que jornalista tão crítico, né? Podem criticar o que vocês não gostaram no livro também. Mas eu tentei fazer isso de uma maneira simples ali, que não fosse super longo, que não fosse um livro de 1000 páginas e que a gente oferecesse uma jornada de unicórnio para que as pessoas pudessem se conectar à nova economia. Eu ia dizer que praticamente você descreveu a jornada do herói de cada uma dessas startups que se tornaram unicórnio. Eu adorei a narrativa, até porque a gente tem como referência muitas dessas big techs, né, de fora, né, e a gente acaba esquecendo de olhar para o lado, né, o que está acontecendo aqui. E eu acho que serve para a gente se inspirar, né? O Leonardo França entrou, acho que ele vai poder te responder sobre a Agrotech. O Leonardo, foi você que fez a ponte com a BLB, da BLB com uma Agrotech, não foi? O Daniel Bergamasco comentou que ele considera que é uma das áreas que vai deslanchar agora, essa área do agro. Perfeito. Ô, Daniel, primeiro eu queria... Vocês estão escutando bem meu áudio? Desculpa, eu estou num lugar meio barulhento, vocês me desculpem. Daniel, primeiro eu queria parabenizar pelo livro, eu achei bem prático, bem didático, bem simples e um conteúdo bem rico e real. Isso que a gente precisa, coisa prática e real, entendeu? Muita história, muita coisa que é muito grande, às vezes desmotiva em vez de motivar. Teu livro, pelo contrário, e até comentei com os amigos nossos, que no mesmo modo que a gente fica contente, a gente fica triste porque qualquer um de nós podia ter feito a mesma coisa. eu não vi nada diferente que qualquer um de nós, entendeu? Poderia ter feito, mas legal, são vitoriosos, conquistou batalha. Lógico que você comenta poucos trechos, né, que fica uma vida de 8, 10 ou 20 anos, mas o que acontece? Agora, voltando ao assunto da Renata, eu tive a oportunidade de ter um amigo que tem gerenciamento, georreferenciamento, tudo via satélite, e também auxílio no plantio. Ele faz avaliação de terras e já teve uma investida de um fundo israelense e agora ele quer fazer uma nova captação e chama Bem Agro, e ele está fazendo a segunda captação e aí o crowdfunding pode ser que é viável ou não, então eu coloquei em contato. Mas vamos ver, o pessoal da BLB Venture, eu acho o crowdfunding uma ferramenta espetacular, essencial para viabilizar o ecossistema, para pulverizar e democratizar o investimento. Então, eu acho um negócio essencial. Agora, voltando ao assunto, eu estava participando do TechCrunch, que teve agora recente, de 3 dias, eu não sei se você teve a oportunidade de participar. São assuntos diversos, eu participei. E voltando no assunto até que a Renata comentou, que a Agritech aqui é a tendência, mas o Marcelo Claure, do SoftBank, ele comentou, eles estão investindo 10 bi de dólar, a tendência é chegar a 20 bi, ele falou, e todo ano eu estava lendo uma reportagem, SoftBank investe 50 bi de dólar, não precisa nem te falar o tamanho do cheque dele, bem que ele deixou claro, não nessa entrevista específica no TechCrunch, mas na reportagem, que eles vão fazer cheque a partir de $1 milhão até 2 bi de dólar, não tem problema, mas eles vão diminuir também o tamanho dos cheques, que eles querem aumentar, eles talvez vão trabalhar com investidor externo. Mas uma coisa que ele comentou de modelo de negócio, segmento, ele falou que ele ainda acredita que no México, principalmente no Brasil,
que a parte de saúde, né? E a parte de educação, EduTech, HealthTech, que é ainda setores que eles acreditam muito e eles querem investir muito nesse setor. Entendeu? Aconteceu muita coisa, mas tem muita coisa assim ocorrendo. Muito bom, muito bom. Que bom, né? Espero que aconteça mesmo, porque eu acho assim, o tamanho da oportunidade é proporcional ao tamanho da ineficiência que o serviço é oferecido no Brasil. E é por isso que a gente é tão destaque, né? Eu estava falando lá da dificuldade da economia, 2019 o Brasil foi o terceiro país, empatado com a Alemanha, que mais teve novos unicórnios. Eles vão falar assim, nossa, mas como acontece, né? No momento que a economia não está... Não, mas é por isso mesmo, né? As pessoas estão cansadas, é muita ineficiência em tudo, em toda a jornada, e aí aparece ali, de repente, é tão gostoso que isso acontece, a gente descobre um serviço, e daí é um prazer mesmo, né? Você fala assim, nossa, peraí, eu tô caminhando sem ruído, sem fricção, até o meu objetivo, e sendo bem atendido, tal. Quando isso acontece, é uma alegria para o consumidor. Então, poxa, saúde é uma área que eu espero que, com muita responsabilidade, tenhamos novas boas empresas mesmo. Sim. Daniel, no livro você utiliza uma expressão que eu gostei muito, que é a obsessão desapegada. E aí eu gostaria que você comentasse com o pessoal, contextualizasse e comentasse com o pessoal assim, alguns exemplos que você viu aí na sua pesquisa, porque eu adorei esse termo e eu queria saber se foi você quem criou esse termo ou se alguém citou em algum momento, você pegou, porque eu achei genial a sacada. Obrigado. Não, esse termo é meu mesmo. Eu fiquei pensando em como descrever, porque assim, o que acontece, né? Sabe o que é engraçado, gente? Assim, eu não sei se vocês passam por isso, mas eu lembro do desenho do He-Man. Não sei, eu tenho 41 anos, não sei quantas pessoas tem mais ou menos, vai, 10 a mais, 10 a menos. Quando eu era criança, teve um dia que eu lembro que no final do desenho do He-Man tinha uma lição de moral, né? E falava assim: você não. Cuidado, assim, não confie em estranhos. E daí o desenho do dia seguinte falava: a gente deve confiar nas pessoas. E aquilo ficou uma contradição. E eu acho que nesse meio de inovação tem muitas coisas que são contraditórias. Que as pessoas falam assim: a ideia não vale nada. Ao mesmo tempo, você vai ver alguém que teve uma ideia que você fala, meu Deus, por exemplo, e-banks. Eu queria ter tido a ideia do e-banks, entender? Vamos conectar boleto bancário, que esses gringos não entendem, à compra internacional. Aquilo que o Leonardo falou, eu também senti várias vezes esse sentimento assim, eu podia ter feito esse negócio. Claro que eu não faria esse negócio porque eu não sou do ramo, mas é importante como a oportunidade estava ali, né? E a outra contradição é assim: você deve ser obsessivo, você tem que olhar, determinado, tal, mas ao mesmo tempo você deve entender quando pivotar a sua ideia, tal. E aí é meio obsessão desapegada, é uma contradição em termos, mas assim, ou você é obsessivo ou você é de boa, né? Não tem muito, mas é isso mesmo. Apesar de ser uma contradição em termos, você é obsessivo em fazer aquilo dar certo, mas você não fica muito apegado à tua ferramenta ali como algo não, é essa solução que eu vou ficar puxando ali no consumidor que já provou por A mais B que não quer. E ali depende, exige uma dose até de humildade. Não é bem desapego, é de você entender assim, tá bom, a minha ideia não era tão brilhante assim. E se você olha as grandes empresas, essa coisa de tá mais apegado ao problema que à solução, é isso. Simples assim. Então as empresas, exemplo, Gympass, né? Gympass é um exemplo de observação desapegada. O Gympass pivotou muitas vezes. Até dar certo de verdade entrar no trilho, eu conto isso no livro direitinho, ele foi por vários caminhos, vários modelos de negócio. E agora, na pandemia, ele virou de ponta cabeça, de novo. E até eu entrevistei outro dia a CEO Brasil do Gympass. Eu vou contar a pergunta, mas não vou contar a resposta, porque a resposta vocês vão ler na DQ. Perguntei para ela, vocês pensaram em mudar o nome do Gympass? Porque o Gympass não é mais algo sobre academia. Virou uma plataforma de bem-estar, que inclui terapia, múltiplas terapias, né? E aí é isso, assim, é uma obsessão em fazer dar certo, mas um desapego naquela ideia. Não dá para ter. Eu sou taurino. Então, assim, meu signo já vai contra a possibilidade de dar certo, mas fazer uma obsessão desapegada, entendeu? Eu também sou taurina. Você me entende. O Marcos também?
Uma trinca de taurinos. Daniel, eu vou aproveitar enquanto o pessoal não se inscreveu aqui e comentar. Você falou, citou aqui com a gente no finalzinho do livro, você ainda não tinha contemplado a Ribeirão Valley, porque a gente ainda não estava no mapa dos ecossistemas. Mas pensando em ecossistema, né, como que você poderia, o que você vê que a gente poderia contribuir, quem que a gente pode buscar, o que a Ribeirão Valley, como uma comunidade de startups, pode fazer, que talvez você já tenha visto em outras comunidades que tenham funcionado. A gente aqui em Ribeirão Preto, inclusive agora nesse novo mandato do atual prefeito, ele criou uma Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Então, a gente também já tem ali uma portinha com o poder público também para trocar, para tentar fazer políticas públicas, né, voltadas para essa área. E eu sei que o jornalista sempre tem um pezinho ali, um desejo de que a política funcione também, e eu acho que tem essa crítica, né? Eu acho que o jornalista tem bastante essa visão. O que você pode, assim, dar de dica para a gente como ecossistema, o que a gente pode fazer, o que a gente pode procurar de atividade para que realmente funcione o ecossistema, pensando em crescer, em fazer laços, que realmente funcione como ecossistema a nossa comunidade. Uau! Olha, é uma pergunta com muitas respostas, mas quando eu entrei aqui antes da gente começar o papo e vocês me contaram o que vocês já fizeram de começo, eu achei bem interessante por alguns motivos. Você me falou que vocês se conectaram à FEA, vocês se conectaram ao Sebrae rapidamente, e aí tem algo que para mim está muito claro hoje, e foi ficando mais claro conforme eu fui não só fazendo o livro, mas tive a oportunidade de conversar, ter várias conversas ali, que é o seguinte: inovação não é só fazer diferente, é conhecimento, mas conhecimento também é fundamento, né? O Sebrae, por exemplo, o André Street, que criou a Stone, que é uma empresa gigantesca, ele está na lista dos bilionários da Forbes. Daqui a pouco a Stone é uma das maiores empresas do Brasil, mesmo, top 10, que cresce muito. Ele começou no Sebrae, fazendo conhecimento ali, algo que era sobre compra, comércio exterior. Ele era super jovem, tinha 14, 15 anos. Mas então, assim, se valer do fundamento é algo que eu percebo muita gente assim, só querendo saber a linguagem do investidor anjo, a linguagem disruptiva, a linguagem. Então, assim, vale muito também a gente se atualizar, ver o que está acontecendo e tal. Mas buscar esses fundamentos, para mim, parece muito importante. E aí tem uma coisa, aparecer. Vou falar como alguém de comunicação. Aparecer, para as pessoas verem o valor de vocês, e não só vocês terem acesso às pessoas quando vocês batem na porta de investidores e universidades e outras conexões válidas para vocês, mas que as pessoas falem, a Ribeirão Valley é a comunidade que, sabe, o que é? Porque hoje em dia a comunidade está aparecendo, muita comunidade no Brasil inteiro. A pessoa que quer saber de que assunto, ou de que abordagem, ou de que forma, ela precisa falar com a Ribeirão Valley, ou o Ribeirão Valley, não sei como é que vocês estão pensando na comunidade. Então, como comunicação é o que eu diria para vocês, assim, não só ter força de marca e de imagem e de identidade para serem procurados, não, desculpa, para procurarem as pessoas serem recebidos, mas também para serem procurados. Pensar assim, fazer esse exercício observando as outras comunidades. Todas têm, a comunidade ela é local. Ok, então eu penso em Ribeirão Preto, eu vou pensar em Ribeirão Valley. Mas além disso, tem algum diferencial? Vocês têm, ou pelos dados, ou pela área, ou pelo tipo de conhecimento que difere vocês das outras comunidades? E aí eu acho que as oportunidades vão aparecer. Eu digo até como mídia. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Startups MT, que é do Mato Grosso mesmo, para mim é uma referência de assuntos agro, de assuntos de pecuária e tal. E tem poucas comunidades que eu vejo essa identidade clara. Então, seria o meu palpite aqui. Além de todo o conhecimento que vocês já buscam, ler bastante, trocar ideia, vocês já fazem. Olha aí, só 7h30, imagina o calor que está em Ribeirão, nós estamos aqui conversando. Então, acho que isso já é o primeiro passo ali para a gente, para vocês sempre crescerem, né?
você não havia mutado. Ó, Daniel, Renata, desculpa, Daniel, deixa eu dar um overview aqui. Você vai ver se está calor ou não, o que o pessoal está bebendo. Sensacional. Está no shopping, agora que eu vi. Eu sei da academia. Então é shopping. polo O pessoal está cervejeiro. bebendo. Muito bom. Aqui nós temos o polo cervejeiro, Daniel. Então tudo aqui acaba em happy hour. Muito bom. Ó, o Renan fez pergunta aqui no chat. Acho que a gente pode abrir o microfone dele. Renan, se você quiser fazer a pergunta pessoalmente, fica à vontade. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Boa noite, Renan. Estou te ouvindo super bem. Você incluiria o mercado de Construtec junto com o da Agro e Saúde, ou é uma área que não... Como uma das áreas mais promissoras? Isso. Primeiro é falar que Renan Rosário, eis um nome, hein? Tem uma, né? Renan Rosário, soa um ótimo, um nome, soa muito bem. Olha, meu caro, não vejo isso ainda com muita força, não me parece, pelos relatórios da Distritos mais recentes ali. PropTech, num olhar mais amplo ali, sim, né? A gente tem alguns exemplos. Agora, se existir, a gente vai receber essa resposta logo, porque o mercado de construção no Brasil está bombando, né? E aí, ineficiência também não falta. Então, pensando assim, eis uma área. E aí, ineficiência mesmo, né? De gasto, é tudo muito improvisado, né? E pouca gente tem acesso ali a muito conhecimento, a fazer o acesso a um arquiteto, a um engenheiro ali é algo restrito. Então, pensando assim, como potencial, em tese, é um potencial gigantesco. Mas acho que essa resposta, vou até olhar, talvez já esteja acontecendo e não esteja no meu radar, mas com esse mercado bombando no país, a gente vai ter essa resposta logo. Beleza, obrigado. Obrigado, Renan. Agora o Leonardo fez pergunta. Léo, pode abrir o microfone, fica à vontade. Legal. Ô, Daniel, é um jeito meio genérico. 3 acertos e 3 grandes acertos, 3 grandes erros de qualquer uma das comentadas no livro, só para a gente, pelo menos, errar diferente e acertar, tentar acertar. O que seria que fixou bem em tua mente? Eu sei, teve a questão dos investidores, teve a questão, às vezes, interna de colaborador, de equipe, cada um tem uma cabeça, dos sócios, tal. Mas o que ficou nas entrevistas, às vezes, que você nem comentou no livro, você falou, gente, não caia nesse erro, se for, esse caminho é o certo. Tem alguma coisa? Não tem. Vou começar pelos erros, que é o mais interessante, né? Estou pensando aqui. Um erro muito que foi comum a muitas startups foi na internacionalização, né, já uma maturidade. Quase todo mundo deu cabeçada muito grande, sem necessidade. Então, assim, supor que não era preciso se conectar a profissionais locais para fazer a expansão. Muita gente foi móvel de empresa e depois teve que mudar o comando, porque assim, cada país tem seu jeitão de fazer negócio. Uma coisa que tem no Brasil, pelo que eu entendi ali, no México é muito mais você ficar amigo primeiro, trocar uma ideia e depois fazer negócio. Assim, uma falta de objetividade mesmo, né? Então isso é um ponto. Outro ponto que eu vejo isso muito acontecendo agora, está mais evidente para mim, que é se preocupar com a diversidade só quando a empresa já cresceu e daí por uma questão de PR. Gente, diversidade ela é fundamental na inovação. Para a gente olhar para você e diversidades, né? Tem várias diversidades. A racial é uma delas, gênero é outra, mas diversidade etária hoje em dia fundamental. Então assim, startups só com molecada. Você pega as startups que cresceram, ali as scale-ups, elas estão trazendo senioridade para o jogo, entendeu? Estão trazendo gente com experiência, e experiência de tocar empresa grande, tocar empresa média, gente com idade, cabelo branco. Isso ali, então assim, as diversidades são importantes para entender o consumidor, são importantes por 1000 motivos. Então assim, não deixar isso por uma questão de PR, tá ficando chato aqui, que só tem gente parecida. Esse é outro ponto. Então são 2 erros. Sabe um outro erro que eu vejo bastante nas startups brasileiras? Uma dificuldade imensa de explicar o que elas fazem.
Se você não explica o que é a sua startup em tipo 15 segundos, tem que fazer esse exercício ali. Empresas até que ficaram grandes, porque todo mundo entendeu o jogo, mas assim, isso trava a empresa de ter mídia, porque ninguém entende muito o que ela faz. Isso trava a empresa de trazer colaboradores bons, que é fundamental. Então, esse é outro ponto. Então, falei 3 erros, né? Os acertos são vários, né? Mas os acertos foram no meio do pacote do erro também. Vamos lá. Deixa eu pensar nos acertos aqui, são tantos. Um acerto, claro, apesar de eu ter dito ali da diversidade de ter faltado, mas de pensar numa brasilidade. Isso sim, são empresas ali que foram modestas. Vou falar um acerto melhor. Vou falar um só que é muito bom. No Vale do Silício, a cultura do Vale do Silício sempre foi de queimar dinheiro ali em escala florestal, né? No Brasil, muita gente entendeu que aquela forma não é a única fórmula possível. É claro que na expansão, no crescimento, na hora de escalar, tem muita gente fazendo isso hoje em dia no Brasil. Quando eu escrevi o livro, tinha menos. Mas muita empresa começou com o pé no chão. Então vamos falar que pé no chão, para pensar na brasilidade. O nosso cenário é outro, né? A gente tem certeza de câmbio, incerteza política, incerteza de tudo quanto é natureza. Então, este pé no chão de começar humilde, pequeno, econômico, se olhar até o Nubank, começo do Nubank, o Nubank é uma das empresas do livro aqui, talvez uma das empresas mais irrigadas de grana no começo da jornada, porque o Davi Vélez já era uma figura super importante, conhecida ali na área de venture capital. Então, ele teve uma certa facilidade de atrair dinheiro com a ideia dele, com o projeto dele. Mas mesmo assim, era uma pondurice total no começo ali, entendeu? Todos os gastos eram muito medidos. E aí tem um exemplo máximo disso para mim, que é o Ebanks, que nem quis capital de investimento no começo. O Ebanks foi lá, os caras fizeram um papagaio, né? Um empréstimo bancário, penhoraram os carros ali e falaram assim, esse negócio vai dar tão certo que a gente não quer vender agora uma fatia, a gente não quer ficar afobado, porque às vezes o empreendedor ele é afobado no começo, ele quer o investidor até para testar para todo mundo que aquilo está dando certo. Cara, às vezes até para contar para a mulher, que assim, para o marido, que assim, meu negócio está dando certo, eu tenho um investidor. Nem tem a hora certa de chegar um investidor. O Ebanks, ele soube fazer isso. Ele esperou, gente, é um risco, né? Você vai lá, você vai empenhar essa grana toda, mas eles precisavam de um aporte e fizeram isso. Então, esse pé no chão das startups da geração que eu retrato no livro, ele é um traço em comum que fortaleceu muito as empresas. Adorei. Legal, obrigado. Agora tem Taylor ou Taylor? Boa noite, é Taylor, sim. Taylor. Sua pergunta, fique à vontade. Boa noite, Daniel, o pessoal do Ribeirão Vale e a todo mundo. Muito mais para conhecer o conteúdo do livro, né? A pergunta, na realidade são 2 perguntas. A primeira é de acordo com o livro, com a sua opinião, Daniel. Quais são os principais desafios nesse caminho da ideia até o bilhão, né? Que são muitos desafios, mas quais são os principais? E a segunda pergunta é: quais soluções o livro sugere para os investimentos em startups, né? Captação de investimentos e recursos, né? Muito bom. Taylor, prazer falar com você. Maior desafio, ainda mais, nossa, hoje piorou muito. É um desafio que cresceu muito. Formar time, formar primeiro time. Como que você, sem dinheiro, convence pessoas talentosas, motivadas a entrar com você? E aí, assim, generosidade é a palavra-chave. Assim, mesquinharia não combina com startup. Tem que distribuir, porque assim, você quer atrair leão, você tem que oferecer carne. Você joga cenoura, só vem coelhinho, né? Então, assim, você quer ali fazer algo, tem que oferecer, colocar no jogo mais gente para formar aquele primeiro time. Hoje em dia é muito difícil. E ainda para profissional de tecnologia, que você vai disputar com startup média, startup grande, empresa fazendo sua transformação digital, empresa no exterior que está pagando em euro para o cara para trabalhar daqui de Orlândia, de Sales Oliveira. Assim, é uma disputa ali muito grande por talento. Isso é muito difícil e não tem solução fácil para isso, mas ser mesquinho não combina. O outro ponto é o seguinte, eu fiz um capítulo chamado, o título é Sexy sem ser vulgar, conquiste seu investidor. E por que sexy sem ser vulgar? O que é vulgar, né? É quando a pessoa está
se oferecendo por algo meio fora de hora, né? Que você não está afim de falar daquilo e tal. E ali tem muita gente que vai para a vulgaridade na hora de conseguir dinheiro, assim, porque a pessoa ou só fala em dinheiro e não fala da ideia, ou a pessoa força a barra, ou quer pressionar o investidor. Decide logo que eu estou aqui. Então eu fiz um livro só com essas dicas e tem algumas coisas ali de concisão na fala, até a hora certa de colocar de colocar as ideias e de falar de dinheiro. Então esse capítulo eu espero que tenha boas respostas para isso. Ô, Daniel, posso só entrar aqui? Obrigado, aí, Daniel. A minha pergunta, na realidade, era em cima desse capítulo aí, sexo sem ser vulgar. Eu achei ele, assim, você dividiu as falas, integridade, foco, e aí foi, né? É bem dividido, bem interessante. E aí tem o Bruno, né, que fala que tem empreendedor que faz leilão, né? Igual programador, né? Programador também fica fazendo leilão, quem dá mais eu vou, né? E aí pega a proposta do investidor, fala que outro, mas na realidade a startup está mais pendurada que tudo, né? Então, assim, eu achei muito interessante essa parte aqui, juntando, né? Eu ia juntar a pergunta, mas você já falou com aquela do Equinex que pediu dinheiro no banco, né? Até onde a pessoa acredita na ideia, né? Então, alguns acreditam muito na ideia e alguns estão desesperados, né? Nessas conversas que você teve aí, o pessoal que você acompanha de startup, a porcentagem é muito grande dessas startups desesperadas. Olha, você sabe que os desesperados mudou um pouco o perfil, porque agora, desde quando eu lancei o livro para agora, assim, hoje em dia tem muito mais capital early stage, né? Tem muito mais gente investindo. E o que eu escuto dos empreendedores, dos investidores, e aí eu acho muito cruel essa frase, quando eu falo com os empreendedores, os investidores falam, falta startup para eu investir. E daí eu vou falar com os empreendedores e ele fala, falta não, tô aqui, né? Mas, gente, isso aí é que nem mercado de casamento, assim, você tem não é porque tem alguém querendo casar que vale qualquer coisa, né? Então, assim, você tem o que eu vejo, assim, hoje em dia tem muito mais dinheiro, aliás, hoje no Brasil eu vou te falar que nem falta muito dinheiro ali para investidor anjo, essas coisas. Sabe o que eu acho mais difícil ali? É você entrar no caminho certo ali, se associar às pessoas certas. Se você é realmente uma startup muito boa, se você realmente é muito promissora, alguém em algum momento vai perceber aquilo, mas o dinheiro ele é pouco para te oferecer. A pessoa tem que te oferecer algo mais do que aquilo. E o cara que está ali investindo, ele também gosta de saber que ele vai oferecer algo a mais. Ele também gosta de contribuir. Então, assim, mesmo grupos... Eu comecei a falar com muito grupo de investidor anjo. Você fala assim, investidor anjo, então junta ali 5 pessoas para fazer um aporte ali, clube dos investidores anjo. Eles também querem saber um pouco mais se eles podem ajudar de alguma forma, ou se conectar aquilo, fazer um pouco parte da história. E aí é difícil, porque às vezes a pessoa quer fazer parte, tem que ter um limite, né? Até onde? Então, assim, até onde é vantagem, até onde é risco. Eu acho um momento muito complicado, assim. O pessoal do Ebanks fez essa aposta, possivelmente eles tinham condição de fazer naquele momento, apesar do perfil muito arrojado, né? O Alphonse Voigt, que é o CEO que era, né, até há pouco tempo o CEO do Ebanks, ele é uma pessoa assim. Bom, eu conto no livro que ele sofreu um acidente de paraquedas, daí ele vai lá, aposta tudo no show do Bruno e Marrone, todas as economias que ele tinha e perde tudo. Ele é uma pessoa que era muito arrojada, era uma pessoa que tinha um perfil ali de risco fora do comum. E aí ele acertou em cheio nesse negócio. O Banks é uma empresa muito invejada, né? E muito invejável mesmo, que é uma super empresa. Mas, gente, esse é um momento complicado, eu só penso isso. Assim, a pessoa é só dinheiro que você quer? Ou tem algo mais também para... Os investidores gostam de ter algo mais a oferecer, é o que eu percebo em investidores de todos os níveis. Marcos, você falou que tem uma pergunta, fica à vontade. Daniel, eu queria tocar um pouco, você conhece bastante os ecossistemas aí, você falou até do levantamento que você fez aí, e agora a gente está no momento que é a bola da vez de inovação, né? E a gente vê muita coisa acontecendo também por modismo, né? Inovação por empreendimento imobiliário caracterizado como inovação, ou aquela empresa que acha que contratou uma consultoria e pôs um departamento, pôs uma metodologia agile
e eu tenho inovação dentro da minha empresa, ou eu pego uma salinha lá e ponho uns puff e falo que agora é meu hub de inovação dentro da empresa. Então, tem muita coisa desse tipo acontecendo, né? Como que você tem visto isso, né, esse movimento também, que faz parte de um aprendizado, né? É uma coisa nova para a gente, precisa de maturidade, né? De cometer esses erros e ver que realmente não é esse o caminho, né? Como que você tem visto isso? E como que você viu nessas startups, nesses unicórnios, a comunidade, né? Como que elas ajudaram de alguma forma, ou como que refletiu essa comunidade onde essas startups participavam, no sucesso ou insucesso do unicórnio desse tipo? Uau, são ótimos pontos aqui, eu estou pensando em todos. Sobre isso de ser modismo e inovação, aí é uma percepção pessoal, tá? Pessoal baseada em toda a apuração aqui. Mas eu vejo assim, que quem realmente dá certo, a pessoa não é que ela está preocupada em inovar, ela está preocupada em fazer o melhor. E aquilo vai ter componentes inovadores, componentes menos inovadores e mais tradicionais. Então, assim, o foco ali, e mesmo quando tem a inovação ou quando tem algo mais tradicional, vai ser sempre com muito fundamento. Então, não entrar em modismo, não entrar só no embalo é uma dessas coisas. Erros comuns de empresa fazendo sua transformação digital. Uma é criar um comitê de inovação muito separado do resto. Não rola muito isso. Assim, a empresa muito inovadora, ela em algum momento, assim, o comitê de inovação, o grupo de inovação tem que ser provisório, porque a inovação tem que estar na empresa e tem que ser de cima para baixo. Eu vou falar para vocês, leiam a DQ Brasil de outubro, que vai ser lançado em segunda-feira. Tem uma reportagem que é a história não contada da transformação digital do Magalu. E aí a gente entrevistou o Fred, entrevistou a Luísa, é uma matéria muito boa, assim, uma jornalista chamada Denise Godoy, que é uma pessoa brilhante, e fez uma matéria muito aprofundada ali, apesar de não ser longa, mas ela traz bons insights. E você vê as decisões ali do Magazine Luiza, do Magalu, né, as coisas que deram certo, tem assim, uma coisa que o Fred falou, vou dar um spoiler da matéria. Ele diz o seguinte, que o conselho pressionava ele para separar a operação digital da física. Não, tem que ser separado. E ele fala, não, é tudo junto, porque está indo para isso. Então, assim, separar a inovação na empresa. E outra coisa, olha a pegadinha. Você separa e daí ficam lá os cérebros inovadores do cabelo roxo, do tênis que solta fogo, não sei o quê, e o resto da empresa, todo mundo burocrata, apertador de botão. Não dá certo. A inovação ela tem que estar presente com mecanismos para estar presente em todo mundo. E aí o que é difícil? Pode ser que aquela equipe que você já tem, todo mundo vai aderir a essa nova cultura? Não necessariamente. Às vezes é necessário fazer uma revisão disso. Mas essas empresas mais inovadoras, eu conto alguns casos no livro, elas têm mecanismos para que no dia a dia as pessoas tenham mais autonomia, as pessoas inovem mais, testem mais, com limite para o risco do teste. Então, assim, erro ali, isolar a inovação, achar que é só trazer tecnologia para dentro e que as coisas vão se resolver, não, em geral não vão, porque em geral é uma questão de modelo de negócio, é lousa e caneta piloto ali pensando, mais isso do que necessariamente tecnologia é o meio. Então, dei algumas respostas de várias possíveis. E aí, tinha mais uma pergunta boa que eu me fugiu agora, era a última coisa que você perguntou. Ah, legal. Quanto que a comunidade, né, onde essas unicórnios surgiram, ajudou em transformar essas startups em unicórnio mesmo? Eu vou te falar que esses primeiros unicórnios não tinha muita comunidade não, viu? Acho que tem casos, o Ibanks de Curitiba, para citar de novo esse exemplo, ele se vale ali de outras empresas de Curitiba, que também foram para o centro velho da cidade, e juntas formaram uma cena ali, e hoje em dia tem até grupo de WhatsApp integrando áreas, mas também são competidores. Então, às vezes são amigos, às vezes são rivais. Eu acho que os benefícios da comunidade estão chegando mais agora. Daniel, vou aproveitar e puxando aqui já para o finalzinho, porque tem 9 minutinhos para dar a nossa 1 hora de evento. Você relata no livro, se não me engano, é a Quinta Andar, que teve uma experiência de quase morte, né? Eles encontraram para tomar um café
E agora, né? Decidiram sair, tomar banho, enfim, esfriar a cabeça e decidiram retomar com a ideia do negócio, depois de uma negativa de investimento. Você tem ideia de um futuro livro com tantas histórias, sei lá, das zebras, camelos, ou a gente pode esperar alguma outra obra com novos estudos aí de casos? E também gostaria de saber com relação a essa sua obra aqui, se você pensa em alguma coisa assim aprofundada de estudo de alguma indeterminada, por exemplo, no Nubank, enfim, se você pensa em fazer algum estudo específico, porque acaba que contou ali a história, né, rapidinho de todas, mas eu tenho certeza que tem mais ali a extrair da experiência delas. Eu tomei essa decisão, quando eu comecei a apurar, para mim ficou claro que era assim, tinha algumas coisas nas empresas que se repetem, né? E eu fiz uma apuração assim, para cada pessoa que eu entrevistei em on, eu entrevistei alguém também em off. E tinha muita história, assim, essas empresas têm muitos problemas. Como toda empresa tem. E eu fui separando assim, o que é rotineiro e o que e o que era realmente um problema, de uma crise, um momento que tenha algo para dizer. Então, assim, em algum momento eu falei assim, eu vou fazer um livro que vai ser uma jornada de inovação, uma jornada de unicórnio, contando fragmentos de cada empresa. E aí, por exemplo, da Stone, que é uma empresa... Pô, eu tenho curiosidade sobre muitas coisas da Stone, mas eu apurei ali mais coisas, mas eu me aprofundei no IPO, que eu acho uma experiência muito interessante, e no programa de treinamento, de trainee deles, né, da seleção de trainee, que é algo muito diferente. E eu falei, eu vou contar isso com mais profundidade essa história. Então, eu pensei em fazer esse mosaico com várias reportagens. Não vejo necessidade de fazer um outro livro agora. Assim, eu acho que esse livro, minha contribuição que eu quis fazer era essa. Sabe uma coisa interessante? Estou falando aqui com empreendedores, é muito bom, mas eu tenho um público esse público aqui que eu estou diante dele, é um público que eu esperava ter. Eu não esperava ter tanto público adolescente. Que a molecada quer saber de inovação, quer saber já de empreender. Um monte de gente nem quer, nem pensa em faculdade, já quer sair empreendendo, ou já empreende junto com a faculdade. É um público que eu não imaginava nunca que fosse ler o livro. E ao fazer algo que eu queria conectar, falar também a quem nem é de startup, né? Aqui diferente de vocês, gente que assim fala, queria que meu pai e minha mãe que não são da área entendessem, consegui acertar nesse público jovem que foi bem, bem interessante e me surpreendeu. Sobre as experiências de quase morte, o Quinto Andar teve mesmo, acho que eu cito esse termo ali no livro, mas a 99 também teve momentos ali sem dinheiro em que a coisa ficou muito crítica. E isso, você tem muito mais dinheiro no mercado. Então, é uma época em que ainda não estava claro para os donos da grana que, assim, opa, peraí, vale a pena arriscar nessa empresa. Olha o que o cara está fazendo. Ele quer fazer quer transformar ali o jeito de alugar apartamento. Imagina se dá certo, né? Faltava essa visão. E faltava visão mesmo, assim, porque eles sofreram com falta de grana. E chegou esse momento da empresa quase quebrar. Outras também passaram por isso, a 99 é uma delas. Tal. O Nubank já é diferente, né? O Nubank já vai, por exemplo, numa coisa um pouco mais linear. A Stone já tinha pessoas mais capitalizadas. Tal. Então, cada um tem a sua história. Mas o que eu vejo que ficou disso é uma disciplina com dinheiro. Então, você olha ali essa coisa... Vocês conhecem um livro chamado Blitzscaling? É um livro, dependendo do que você vê, é um livro inspirador, dependendo é um livro de terror. Porque ele fala sobre fazer... Blitzkrieg era um termo na Segunda Guerra para os ataques ali da Alemanha, ataque surpresa, e os caras iam quase sem mantimento para ir para tudo ou nada, matar ou morrer, para ir leves. Tal. E Blitzkrieg é isso, é você ir para matar ou morrer o negócio. Com a ideia de escalar, e você arrasa tudo que está em volta e ganha o mercado e tal. É um livro interessante porque ou você lê para se inserir naquilo ou para se defender daquilo, porque é algo que com muito dinheiro faz muito sentido. E no Brasil eu vejo esse Blitzkrieg com muita cautela. Tem poucas empresas que fazem isso de fato. Que vão lá, colocam dinheiro, vamos tomar prejuízo. Esse esquema Uber, que até hoje não deu lucro e tal. Isso no Brasil tem mais essa cautela. E faz todo sentido, né, gente? Estamos no Brasil. Então, assim, muito, como eu disse no começo, incerteza cambial, política, é muita coisa acontecendo, é muita variável.
Sim, com certeza. O Taylor aqui, ele fez uma pergunta, mas, salvo engano, Leonardo já respondeu. Taylor, você quer fazer a pergunta? Inclusive, eu quero te perguntar algo que está muito também agora em alta, a questão do ESG, né, a parte de sustentabilidade e tal. Você percebeu alguma coisa assim com relação aos unicórnios que você relata? Essa preocupação desde o início ou não, agora que estão tentando aí rebolar para pegar essa alta do ESG? E se o Taylor quiser aproveitar e fazer a pergunta dele, Quero sim. Quero aproveitar porque algumas empresas no Brasil, né, a gente já observa esse movimento, elas estão certificando na ISO da inovação, que é a ISO 56002, né? Já tem mais ou menos algumas, entre 5 e 10 empresas já certificadas no Brasil. Tem empresas públicas indo também nesse sentido, tá? Não só empresas privadas, mas empresas públicas. Então, assim, como é que você enxerga, Daniel, esse movimento, né? Assim, o unicórnio precisa certificar pela 56002 ou você não acha importante? Queria ouvir um pouquinho se o livro trata disso ou se não trata. Olha, o livro não trata disso. Pelo menos que eu saiba, nenhuma dessas empresas tinha certificação ISO. Mas olha, certamente é algo que deve estar. Eu preciso me aprofundar mais nesse tema, viu, Taylor? Mas é algo ali que deve ser buscado por muitas empresas, até por uma questão de buscar bons parceiros, né? Imagino que isso aconteça. Agora, antes, a questão do ESG, eu percebo sim, mas mesmo quando antes desse nome ser muito divulgado, você tem, mesmo na questão governamental, vamos separar o E, o S e o G, né? Na questão G, que é governamental, tem alguns exemplos. Um deles que eu acho fantástico, a Arco Educação, que começou, é uma startup gigante hoje de educação que deriva de uma escola tradicional de Fortaleza. Eu acho isso é inovação brasileira, né? Uma escola tradicional, fundada com excelência ali. O herdeiro ali, né, o neto do fundador, falou: vou pegar esse conhecimento e vou escalar esse conhecimento. Em algum momento eles tomaram a decisão de nós não vamos ter parceria com o governo para a gente se proteger. A empresa não vai lidar com isso. Então, alguns cuidados ali nessa relação com governos eu percebi em algumas empresas. Na questão ambiental tem muito, mas eu acho que aí tem tudo. Aí tem da preocupação legítima ao famoso greenwash, né? Que a pessoa faz ali como marketing e tal. Ali tem um pouquinho de tudo. E na questão social, também acho que hoje existe uma demanda para cobrar isso, em relação, especialmente, aos parceiros, a quem trabalha com as empresas. Empresas com entrega, e não só isso, mas empresas ligadas a um ecossistema. Então, o iFood, se fala muito ali dos entregadores e tal, mas também tem uma questão dos restaurantes, de manter esse ecossistema pulsante ali, as pessoas, né, os restaurantes empregando pessoas, restaurantes quase sempre são pequenos negócios, né? E então, praticamente sempre. Então, existe uma demanda crescente que as empresas entenderam rapidamente que elas têm que lidar com isso. Isso tem acontecido. Ótimo, ótimo. Nós queremos tirar um print, né? Porque agora não tem foto, não tem selfie, né? Agora o novo selfie é o print da tela. Depois me manda. Quem tiver com a câmera aí desligada e puder ligar, não estiver aí num ambiente comprometedor, por favor, liguem para a gente tirar fazer um print aqui da tela. Acho que a Ana Paula está ligando. Esperar uns minutinhos, pessoal. Oi, Ana Paula. Oi, Alex. Mais, não. E aí, Renan. Vamos lá, vou tirar do print aqui. Me ajudem aí, pessoal. Tirem aí também. X. Aí, a minha ficou boa aqui.
E depois eu mando para todo mundo. Daniel, para encerrar, acho que não tem... Agora a gente já até extrapolou uns minutinhos o tempo. Gostaria de agradecer a sua participação e pedir indicação de algum livro para a gente continuar aí com o nosso Clube do Livro. Qual livro que você indicaria aqui para a gente continuar essa atividade do Clube do Livro? Agradecer a sua participação e falar que nós estamos aí ansiosos para novas obras, possíveis obras. Tá? E uma coisa que eu queria te falar, quando eu perguntei da questão dos camelos, zebras, uma startup que eu acho que a gente já pode enquadrar, né, como uma das grandes aí, Big, é a Hotmart de Belo Horizonte, que assim, eu morro de amores por eles. E assim, para mim fica uma coisa que não chegou a ser unicórnio, mas ela já escalou um tamanho que, se receber algum aporte rapidinho, já seria unicórnio, não teria que chegar até a série B. Enfim, acho que seria interessante pensar também nessas outras que acabam indo para outro formato, né? Não vão tanto na busca de investimento. E aí eu gostaria de receber suas indicações de livro e considerações finais. Está aberta aí para você. Gente, obrigado, adorei falar com vocês. É muito importante conhecer. Por meio das perguntas, a gente conhece muito também as pessoas. Estou no Instagram, estou no LinkedIn. Instagram é Daniel_Bergamasco. Às vezes publico coisas sobre inovação, dicas ali. Então vai ser um prazer falar com vocês ali. Eu adoro trocar ideia. Eu sou jornalista, a matéria-prima do meu trabalho é informação. Então, tendo dica, estamos aí. Livros tem 1000 dicas, né? Mas olha, eu vou falar para vocês. Eu falei do Blitzscaling aqui como um livro muito importante, mas eu vou falar também de outro, que é o Bad Blood, que é um livro sobre a Theranos, que até estavam ali em julgamento recentemente. Tem um documentário chamado A Inventora, na HBO, e aí o livro é a reportagem em que um jornalista americano desvendou uma startup que estava, sabe essa coisa de startup fake it until you make it? Então, assim, que muitas startups faz, né? Sai vendendo antes de ter o produto, meio para validar o interesse. Eles fizeram algo radical com isso, que era dizer que eles tinham inventado uma máquina que fazia um hemograma completo com uma gotinha de sangue. E aí essa empresa não tinha tecnologia para isso, inventaram uma coisa que não existia. E a Elizabeth Holmes, que era tida como o novo Steve Jobs, foi desmascarada. E é um livro que é uma delícia de ler, tem em português. E ele ajuda você a entender ali também uma jornada de startup e muito as ilusões. Assim, por meio das ilusões, é uma abordagem diferente para contar uma história. Geralmente, quando você fala, eu tentei contar muito dos erros, mas tem, né? Erros, acertos, tal. Mas ali tem as ilusões, o momento em que a startup não joga limpo, e é muito interessante de ver. Um podcast que eu recomendo para todo mundo é o The Shift, que eu acho maravilhoso. E eu adoro que é feito por 2 jornalistas que já são pessoas super experientes e ali fazem, se não me engano, eles são da B9. E o The Shift é o podcast para ouvir quem gosta de tecnologia e inovação, porque ali tem muita consistência. Eu falei pastel de vento, não. Ali é pastel de pizza, de carne, de frango, recheio de informação boa. E só posso agradecer a vocês e dizer que espero encontrá-los novamente de alguma forma. Nós precisamos marcar um encontro depois presencial para todo mundo já pegar a canetinha e você assinar aqui, autografar o livro para a gente. É tão gostoso ver o livro na mão de alguém. Fico muito feliz, viu, Renato? Assim, muito bom. Bom demais, gente. Sim, a ideia é fomentar a leitura e esse debate, viu? Muito obrigada, Daniel, eu agradeço. Logo, logo nós vamos poder te convidar para algum evento aqui, para a gente tomar um chopp, enfim, de você conhecer aqui Ribeirão Preto, todo esse polo cervejeiro daqui e o nosso ecossistema. Eu agradeço a participação de todo mundo. Depois eu mando a foto para vocês lá na comunidade e para o Daniel também. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. E, Caio, o livro está com desconto na Amazon, tá? Aproveita que está com preço bom. Legal. Ótimo. Obrigado, Daniel. Tchau, gente. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.